O regime iraniano está lutando por sua sobrevivência nas ruas de Teherã. Já se passaram 2 semanas e, contando, manifestantes tomaram as ruas, que agora estão repletas de mortos. Um dos momentos mais críticos. Forças de segurança e civis foram mortos no protesto. E, a milhares de quilômetros de distância, a economia chinesa começa a sufocar por causa disso. Agora, essas 2 histórias parecem não ter relação, mas, acredite, elas estão fortemente conectadas. Veja só, por 20 anos, Pequim achou que tinha superado o Ocidente ao se tornar o comprador de última instância dos regimes mais sancionados do mundo. A China garantiu um enorme fornecimento de energia com desconto que os Estados Unidos não podiam alcançar. No entanto, em 2026, a conta por esse petróleo barato finalmente está chegando. Agora é a hora, com os Estados Unidos capturando Nicolás Maduro e o IRGC matando manifestantes. O mundo da China está desmoronando enquanto falamos. Com esses países não podendo mais enviar tanto petróleo, Pequim está lentamente enfrentando um futuro sombrio. Isso não é apenas uma escassez iminente de suprimentos. É um colapso estratégico catastrófico. A China não apenas comprou petróleo, eles compraram um lugar na primeira fila de uma revolução que não podem controlar. Para entender como a China chegou até aqui, você precisa voltar alguns anos. A ascensão da China sempre foi movida a petróleo. Cada fábrica que foi inaugurada, cada arranha-céu que subiu, cada navio carregado de exportações precisava de combustível para funcionar. O petróleo bruto transformou a China de um país majoritariamente agrário na fábrica do mundo. E essa realidade não mudou, mesmo depois de anos. Hoje, a China consome mais petróleo do que qualquer outro país, exceto os Estados Unidos, importando mais de 10 milhões de barris por dia apenas para manter sua economia funcionando. Essa dependência é mais do que uma estatística. É um ponto de pressão. Quando o petróleo flui sem problemas, a economia prospera. Quando desacelera, tudo sente o impacto. O transporte fica mais restrito, os custos aumentam, as fábricas hesitam. O petróleo não é apenas energia para a China, é o sangue vital do seu desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fraqueza que pode desacelerar seu futuro. No auge do seu boom, Pequim acreditava ter encontrado uma solução para lidar com essa fraqueza. Em vez de competir por petróleo caro nos mercados abertos, a China escolheu um caminho diferente. Ela compraria mais do que qualquer outro, mas pagaria menos do que todos, e garantiria o abastecimento. Não importavam as sanções ou pressões políticas que estivessem no caminho. A estratégia era simples: construir relacionamentos onde outros se afastavam. Para isso, a China não apenas comprou petróleo, ela construiu uma rede. Irã, Venezuela e outros produtores sancionados se tornaram peças-chave desse sistema. Enquanto os países ocidentais apertavam as restrições, a China entrou como compradora de última instância, adquirindo discretamente barris com desconto e expandindo sua influência nesse processo. Em nenhum lugar essa estratégia foi mais importante do que no Irã. À medida que as sanções se intensificavam em torno de Teherã, a China preencheu a lacuna, tornando-se o maior cliente do Irã, comprando bilhões de barris a preços descontados e assinando acordos de longo prazo que a maioria dos países evitava. A princípio, parecia um negócio perfeito. A China conseguiu petróleo barato. O Irã ganhou uma tábua de salvação vital. Com o tempo, porém, esse arranjo deixou de ser uma oportunidade de curto prazo e se tornou estrutural. O petróleo bruto iraniano passou a abastecer fábricas chinesas, alimentar navios e manter as cidades em crescimento funcionando. Tornou-se parte do ritmo diário da economia da China. Mas essa dependência teve um custo. O petróleo iraniano agora representa uma parcela significativa das importações da China, ligando Pequim a um país conhecido por tensões políticas e choques repentinos. No papel, o acordo parece eficiente e ousado, mas, na realidade, deixa a China vulnerável. Se a geopolítica mudar ou o fornecimento falhar, o impacto será imediato. O crescimento da China agora depende de fluxos de petróleo que podem ser interrompidos da noite para o dia. E agora essa fragilidade está sendo fortemente testada. O Irã está passando por um dos períodos mais instáveis dos últimos anos. Protestos se espalharam pelas principais cidades, enquanto a vida cotidiana se torna mais difícil. A inflação ultrapassou 45%, o real perdeu mais da metade do seu valor em apenas um ano, e a escassez está atingindo tanto as famílias quanto as empresas. O que começou como indignação com os preços dos alimentos e combustíveis se transformou em uma aberta resistência ao governo. Greves, cantos e manifestações de rua estão acontecendo em grande escala, e isso revela o quanto o sistema está pressionado.
Essa agitação não é apenas política, é econômica em sua essência, já que a moeda está desmoronando devido à corrupção, má liderança e fatores ambientais. A pressão está aumentando em todo o país. Nesse ambiente, manter uma indústria petrolífera gigantesca funcionando sem problemas se torna muito mais difícil, e o petróleo é o único setor do qual o Irã não pode se dar ao luxo de perder o controle. Infelizmente para a China, isso cria um problema sério. Nos últimos anos, Pequim se tornou a principal tábua de salvação do Irã. Apesar das sanções, a China agora compra a maior parte do petróleo exportado pelo Irã, muitas vezes a preços de 5 a 10% abaixo dos índices globais. Os embarques têm girado em torno de 15%, para 2 milhões de barris por dia nos últimos meses, os níveis mais altos já registrados entre os dois países. Para as refinarias chinesas, esse fornecimento barato amortizou as oscilações dos preços globais e lhes economizou bilhões. Então, para Pequim, correr o risco de perder o petróleo iraniano não é apenas um problema logístico, é um desastre financeiro. Mas, quanto mais a China depende do Irã, mais ela absorve a instabilidade iraniana. Isso porque o petróleo depende de estabilidade, e neste momento, a estabilidade está em falta. O setor petrolífero do Irã emprega dezenas de milhares de trabalhadores, e a história mostra que eles não ficam calados quando a agitação se espalha. Se os protestos chegarem às refinarias, oleodutos ou terminais de exportação, a produção pode diminuir e os embarques podem ser interrompidos. Até mesmo greves de transporte podem deixar os petroleiros esperando no porto, causando um grande problema. Esses temores de sabotagem, sanções mais rígidas e retirada de seguros tornam a logística mais difícil. A cada dia, mesmo com o fluxo contínuo de petróleo, cada novo conflito aumenta o risco de uma interrupção repentina. Pequim não pode ignorar isso. Os planejadores de energia podem contar com o petróleo iraniano para manter os custos baixos, mas eles não podem controlar os acontecimentos dentro do Irã. Cada protesto, cada desvalorização da moeda, cada confronto entre manifestantes e forças de segurança há risco. O que antes parecia um acordo inteligente, agora parece uma aposta. Com uma parte significativa das importações de petróleo bruto da China atrelada ao Irã, mesmo uma interrupção curta obrigaria Pequim a correr atrás de substitutos a preços mais altos, algo que eles evitaram por anos. Ei, se você ainda está comigo, enquanto a China está discretamente preocupada com barris que talvez nunca cheguem, aperta aí o botão de inscrever-se rapidinho. Porque pode confiar, as reviravoltas estão só começando, e você não vai querer perder Pequim se desesperando quando a próxima bomba estourar. Clica em inscrever-se, ativa as notificações e vamos continuar assistindo esse drama energético juntos, beleza? Agora, de volta ao caos, em 3, 2, 1. Agora, não me entenda mal, o sistema de petróleo do Irã ainda não entrou em colapso total, mas algo tão importante quanto já desapareceu: a confiança. Embora os poços ainda estejam bombeando e os portos permaneçam abertos, a verdadeira moeda, a confiabilidade, se foi. Neste momento, empresas de navegação hesitam em enviar navios para os portos iranianos. Eles estão preocupados com atrasos, protestos ou explosões repentinas. As seguradoras estão recuando, os prêmios estão aumentando e cada viagem custa um pouco mais. Até mesmo os comerciantes e intermediários, o lubrificante que mantém esse comércio sombrio em movimento, estão ficando cautelosos. O que antes parecia um fluxo constante de petróleo barato, agora parece incerto. Cada remessa carrega uma interrogação. E para a China, o cálculo mudou. Não se trata mais apenas de importar petróleo bruto com desconto. Ao se alinhar tão de perto ao Irã, Pequim também está importando a instabilidade do Irã. E essa incerteza agora paira sobre cada barril que chega às suas costas. Esse mesmo padrão que vimos com o Irã se repete de forma ainda mais sólida na América Latina. Junto com o Irã, a Venezuela se tornou uma parte fundamental do plano da China para garantir petróleo com desconto de países sob sanções ocidentais. Caracas vendeu petróleo bruto com grandes descontos, e a China entrou como compradora de última instância. No ano passado, quase 500 milhões de barris por dia estavam indo para a China, cerca de 4% do total das suas importações marítimas. Esses barris eram especialmente importantes para as pequenas refinarias independentes de Shandong, os chamados teapots, que sobrevivem com margens muito pequenas. Para Pequim, o petróleo venezuelano era mais do que apenas combustível barato. Era parte do sistema construído para proteger a China da pressão ocidental e para manter os custos de energia baixos. Os laços entre os dois países vêm de muitos anos atrás. Em 2007, sob Hugo Chávez, China e Venezuela lançaram o financiamento garantido por petróleo através do Fundo Conjunto China-Venezuela. A ideia era simples:
A China enviaria dinheiro para projetos e apoio orçamentário, e a Venezuela pagaria de volta com remessas de petróleo, com o tempo. Em 2014, o total de empréstimos já havia ultrapassado 60 bilhões de dólares. E mesmo em 2016, a Venezuela ainda devia mais de 20 bilhões. Os pagamentos estavam atrelados a barris, não apenas ao dinheiro, o que significava que ambos os lados estavam presos juntos a longo prazo. Grande parte do petróleo bruto da Venezuela vem da faixa do Orinoco. É um petróleo extra pesado, denso e ácido, o que torna difícil refiná-lo, difícil de usar. A China teve que se adaptar. Então suas refinarias adicionaram unidades de coqueificação e sistemas de dessulfurização, especialmente em plantas independentes em Shandong. Durante todo esse tempo, as refinarias independentes investiram em tanques de mistura para combinar o petróleo venezuelano com óleos mais leves do Oriente Médio. Muitos operadores lucravam apenas de 2 a 5 dólares por barril, então o desconto fazia diferença. Com o tempo, isso acabou se incorporando ao sistema. As refinarias foram adaptadas para o petróleo venezuelano. A logística foi ajustada para lidar com isso. E os negociadores aprenderam a movimentar o petróleo por rotas alternativas para evitar sanções. Tudo isso é para dizer que a China criou toda uma cadeia de suprimentos em torno da Venezuela, o que a deixou fortemente ligada a Caracas. Agora essa dependência está enfrentando problemas. A prisão de Nicolás Maduro em janeiro de 2026 deixou a Venezuela politicamente fragilizada. Delcy Rodrigues está no comando no papel, mas o governo está dividido. A Petróleos de Venezuela, Sociedade Anônima está exposta e Washington já está agindo para redirecionar o petróleo venezuelano para os Estados Unidos da América. Isso significa que quase 400 mil barris por dia, dos quais a China dependia, podem ser atrasados, reduzidos ou simplesmente enviados para outro lugar. O petróleo pesado é difícil de substituir rapidamente, e as refinarias chinesas não podem simplesmente mudar para petróleos mais leves sem gastar tempo e dinheiro para se adaptar. O problema vem de duas direções e atinge quase ao mesmo tempo. O primeiro impacto é o próprio petróleo. Quando os embarques venezuelanos param ou diminuem, as refinarias chinesas não têm o luxo de esperar. Elas precisam procurar em outro lugar, geralmente pagando mais e agindo rápido. Isso significa trocar as misturas de petróleo, reajustar os equipamentos e reduzir a produção enquanto as adaptações são feitas. Cada etapa aumenta o custo e cada atraso reduz os lucros, transformando o que antes era um petróleo barato em um peso crescente. Depois vem o segundo golpe, e ele é ainda mais profundo. Os empréstimos da China para a Venezuela estão atrelados à entrega de petróleo. Quando os barris deixam de chegar, os pagamentos ficam parados. Os projetos conjuntos congelam e a influência que antes parecia garantida começa a desaparecer. Em vez de ter vantagem, Pequim fica com risco, com menos ferramentas para resolver o problema. Tudo isso está acontecendo em um setor que já era fraco. A produção de petróleo da Venezuela caiu de mais de 3 milhões de barris por dia no final dos anos 1990 para cerca de 700 mil até 2025. Os campos estão desgastados, os oleodutos vazam, as refinarias enfrentam dificuldades e a Petróleos de Venezuela S.A. não tem trabalhadores nem peças. Some-se a isso uma crise de liderança e as interrupções se tornam inevitáveis. Apesar desses problemas, a China não pode simplesmente se desvincular. Bilhões estão presos em empréstimos. As refinarias foram construídas para processar o petróleo pesado venezuelano, e as pequenas refinarias dependem de remessas com desconto para sobreviver. O que antes parecia uma estratégia inteligente contra as sanções, agora parece uma armadilha. A crise da Venezuela atingiu o coração da linha vital de energia da China, um país que importa mais de 10 milhões de barris por dia para manter sua economia funcionando. Esse tipo de choque não é apenas inconveniente, é perigoso. O que torna a posição da China ainda pior é o fato de que os laços petrolíferos da China com a Venezuela não estão apenas enfraquecendo, eles estão sendo cortados quase da noite para o dia. Pequim, que passou quase 2 décadas construindo isso por meio de diplomacia, empréstimos e mudanças em refinarias, agora corre o risco de ver tudo desmoronar em poucas semanas, não em anos. Esse aperto ficou ainda mais forte recentemente, quando o governo Trump deu à líder interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, uma escolha difícil:
Os Estados Unidos disseram a ela que Caracas deve romper os laços econômicos e petrolíferos com China, Irã, Rússia e Cuba e trabalhar exclusivamente com Washington na produção de petróleo antes que Caracas possa voltar a aumentar sua produção de petróleo. Isso foi mais do que uma sugestão. Foi uma exigência respaldada por pressão política dos Estados Unidos da América e influência militar na região. Para a China, as implicações são graves. Desde meados dos anos 2000, Pequim emprestou à Venezuela mais de 60 bilhões de dólares com o pagamento vinculado ao envio de petróleo. Esses empréstimos deram à China influência política na América Latina e um fluxo constante de petróleo pesado para suas refinarias. Agora, com Washington pressionando a Venezuela a fazer parceria com os Estados Unidos da América, esses fluxos de pagamento correm o risco de secar. Os empréstimos, as joint ventures e a infraestrutura construída em torno do petróleo venezuelano podem acabar ficando encalhados. A exigência de Washington muda a história. Isso não é mais sobre instabilidade política em Caracas ou as consequências da prisão de Maduro. É sobre os Estados Unidos cortando deliberadamente a China de uma de suas fontes de energia mais importantes ao forçar a Venezuela a escolher. Os Estados Unidos transformaram anos de diplomacia e investimento chineses em incerteza. Os bilhões que Pequim investiu em empréstimos, estradas, projetos habitacionais, ferrovias e empreendimentos de petróleo agora estão em risco, com os mecanismos de pagamento ameaçados de colapso. Os efeitos colaterais já são visíveis. As companhias de navegação agora estão hesitantes em enviar navios para os portos venezuelanos porque as políticas podem mudar da noite para o dia. As seguradoras estão aumentando os prêmios e restringindo a cobertura, tornando cada viagem mais cara. Os negociantes que antes transportavam petróleo para o mercado paralelo da China agora enfrentam riscos legais e políticos. Cada remessa carrega dúvidas, e cada atraso obriga as refinarias a pagar mais em outros lugares. O que antes parecia uma proteção inteligente contra as sanções ocidentais, agora parece uma armadilha. Os laços da China com o petróleo venezuelano não estão diminuindo, estão sendo cortados. A exigência do governo Trump de que a Venezuela corte laços com Pequim e se alinhe a Washington transformou uma estratégia de longo prazo em uma vulnerabilidade repentina para a China. Isso é mais do que perder barris de petróleo. É perder influência, perder o pagamento e perder a própria base de sua diplomacia energética. Na América Latina, anos de investimento estão sendo desfeitos em semanas, e Pequim fica apenas assistindo a um de seus mais importantes canais de fornecimento de petróleo desmoronar sob a pressão dos Estados Unidos. Com o Irã abalado por protestos e a Venezuela sendo puxada para a órbita de Washington, a teia energética cuidadosamente construída pela China começa a se desfazer. Os canais de fornecimento que Pequim costurou ao longo de anos de diplomacia e bilhões em empréstimos agora estão se desfazendo, deixando a China com menos boas opções. O próximo passo natural tem sido depender ainda mais da Rússia para o petróleo. No papel, a Rússia parece ser uma alternativa óbvia. É um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e a China tem comprado mais petróleo bruto russo desde 2022, muitas vezes com grandes descontos. Em 2025, a Rússia estava enviando mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia para a China, através de oleodutos e navios-tanque. Para Pequim, esses barris pareciam uma proteção contra problemas no Irã e na Venezuela. Mas a verdade é mais complicada. E depender de Moscou traz riscos sérios. A própria Rússia está sob pressão. A longa guerra na Ucrânia drenou dinheiro e recursos, desencadeou ondas de sanções e deixou sua economia e infraestrutura sob pressão. Os campos de petróleo na Sibéria estão envelhecendo e produzindo menos. Os oleodutos precisam de reparos caros. E as sanções bloquearam o acesso a tecnologias ocidentais, essenciais que ajudariam a manter a produção. Cada barril de petróleo que a China compra agora depende de um sistema que está mostrando rachaduras. E ainda há as próprias sanções. Os Estados Unidos e a Europa impuseram restrições importantes à energia russa, incluindo tetos de preços e limites ao seguro de transporte para continuar vendendo petróleo. A Rússia recorreu a uma chamada frota sombra de petroleiros antigos que operam fora dos sistemas normais de seguro e segurança. Esses navios frequentemente navegam sob bandeiras que não chamam atenção, desligam os rastreadores e fazem rotas longas e indiretas para levar petróleo a compradores como a China. Até mesmo essa tábua de salvação está sendo pressionada. Autoridades ocidentais estão reprimindo a frota sombra e os petroleiros que burlam as sanções. Algumas embarcações foram apreendidas. E as autoridades estão intensificando o monitoramento de navios que escondem a origem da carga ou violam as regras do teto de preços.
Essas medidas mostram que as brechas que a Rússia vinha usando para manter o fluxo de petróleo estão diminuindo. Para a China, isso representa um novo tipo de risco. Comprar petróleo russo agora significa lidar com navios arriscados e entregas incertas. Francamente, a frota fantasma da Rússia sempre foi uma forma arriscada de transportar petróleo, mas agora esse risco de repente se tornou impossível de ignorar. Com os Estados Unidos perseguindo ativamente e capturando esses navios fora da lei, um petroleiro já sinalizado por violar sanções estava sendo acompanhado de perto pelas forças americanas. Normalmente, esse tipo de acompanhamento é feito em silêncio, mas desta vez não foi assim. Em vez de recuar, Moscou interveio e enviou escoltas navais, incluindo um submarino, para proteger o navio. Naquele momento, um jogo silencioso no mar se transformou em um impasse tenso. O petroleiro em si não era nada de especial pelos padrões russos. Era um dos muitos navios antigos usados para driblar os tetos de preços e as regras de seguro. Essas embarcações navegam sob bandeiras desconhecidas, desligam os sistemas de rastreamento e se escondem atrás de camadas de empresas de fachada. Durante meses, eles vinham entregando discretamente petróleo bruto, com desconto para compradores como a China. Mas desta vez, as regras mudaram. Os Estados Unidos decidiram agir. Ao embarcar no navio perto da Islândia e assumir o controle, a reação da Rússia disse tudo ao enviar navios de guerra e um submarino. Moscou deixou claro que as exportações de petróleo não são mais apenas um negócio, elas são uma questão de segurança. O que antes girava em torno de burocracia e brechas, agora entrou em território militar, onde cada carregamento traz o risco de escalada. Para a China, isso é algo muito próximo. Uma grande parte do petróleo russo barato, do qual ela depende, viaja pelas rotas clandestinas. Se agora os navios podem ser parados ou apreendidos, então cada carga se torna uma aposta. O que antes parecia uma solução inteligente está começando a parecer perigoso. A mensagem é difícil de ignorar. As sanções não são mais ameaças abstratas. Elas estão sendo aplicadas em alto mar com força real por trás delas. A Rússia está pronta para defender seu petróleo, os Estados Unidos estão prontos para bloqueá-lo, e a China está presa no meio disso, dependendo de uma cadeia de suprimentos que agora está sob pressão direta. O clima em Pequim parece tenso. As apostas da China estão desmoronando. O Irã está instável internamente. A Venezuela está sendo redirecionada para os Estados Unidos. E agora a Rússia, o último grande fornecedor, está sendo pressionada por sanções e pressão global. A China fica amarrada a um parceiro, cujo futuro é incerto e cujos fluxos de petróleo estão envolvidos em riscos legais e políticos. A luta da China com o petróleo está sendo agravada pelos Estados Unidos, e Pequim sabe disso. O que começou como uma rivalidade por comércio e tecnologia, agora se espalhou para o setor de energia, onde as ações de Washington estão cortando as linhas de abastecimento da China uma após a outra. O Irã é o primeiro exemplo. Os Estados Unidos vêm endurecendo as sanções ao petróleo iraniano há anos. E essas regras não são direcionadas apenas a Teherã, elas também ameaçam qualquer um que compre petróleo bruto iraniano, incluindo as refinarias chinesas que dependem desse petróleo. Isso significa que cada remessa vem acompanhada de risco, mesmo quando o petróleo está fluindo. O medo de sanções paira sobre isso, e a instabilidade dentro do Irã torna ainda mais difícil depender desses barris. Os Estados Unidos chegaram a sancionar navios e empresas que ajudam a exportar o petróleo iraniano para a China, tornando mais difícil e caro transportar esse petróleo bruto. Para aumentar essa pressão existente, agora Trump declarou abertamente apoio aos manifestantes, alertando que os Estados Unidos podem intervir se a repressão piorar. Ao mesmo tempo, Netanyahu falava sobre uma possível segunda rodada de ações, deixando claro que o Irã está mais uma vez no centro das tensões globais. Isso não é mais apenas agitação interna no Irã, tornou-se uma ferramenta. Os protestos enfraquecem o governo, desaceleram a economia e dificultam a exportação de petróleo pelo Irã. E esse é exatamente o ponto. Além disso, os alertas dos Estados Unidos da América sobre ataques a locais nucleares pairam ao fundo, aumentando ainda mais a tensão. Cada ameaça adiciona risco ao sistema de petróleo do Irã, desde os portos até os oleodutos e rotas de transporte. Para a China, isso é um problema sério, pois existe um medo constante de que uma decisão em Washington ou Tel Aviv possa interromper o fluxo de uma hora para outra. Depois tem a Venezuela. O governo Trump fez uma exigência clara de que Caracas deveria cortar laços com todos os outros e, em vez disso, trabalhar com os Estados Unidos na produção de petróleo.
Isso significa que aqueles barris que antes eram destinados à China agora estão sendo redirecionados para os Estados Unidos, onde espera-se que sejam vendidos pelo valor total de mercado. Isso significa que a China está perdendo um fornecimento barato, enquanto os Estados Unidos lucram com o petróleo. Pequim achava que tinha garantido o acordo com empréstimos no valor de mais de 60 bilhões de dólares. A Rússia era a última grande alternativa, mas até ela tem seu próprio conjunto de problemas. No papel, parece uma escolha forte. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e a China comprou grandes quantidades de petróleo bruto russo, muitas vezes com descontos. Mas essa tábua de salvação também é instável, entre as sanções, a guerra e todas as coisas malucas que a Rússia anda fazendo. Não dá para chamar isso exatamente de uma tábua de salvação. Essas pressões não são mais manchetes distantes. Elas não estão acontecendo em outro lugar. Estão aparecendo dentro da China e estão começando a causar problemas reais em casa. Você pode ver primeiro onde o sistema é mais fraco, e isso já diz muita coisa. Comece pelas pequenas refinarias de bule de chá. Essas plantas foram construídas para serem flexíveis, mas sobrevivem com margens muito pequenas. Então, quando os petroleiros chegam atrasados, tudo desanda. Quando o petróleo bruto que chega é do tipo errado, as máquinas não conseguem funcionar como deveriam. Os estoques parecem uma rede de segurança, mas só ajudam se o petróleo realmente for compatível com a refinaria. Na maioria das vezes, não é o caso. Os custos aumentam, os lucros diminuem e o risco passa a fazer parte das operações do dia a dia. O que começa em lugares como Teherã, Caracas ou Moscou acaba dentro das fábricas chinesas, transformando o caos global em uma crise local. E quando as refinarias independentes começam a enfrentar dificuldades, o problema não fica contido. As deficiências delas obrigam as grandes refinarias estatais a intervir, preenchendo lacunas que nunca deveriam carregar sozinhas. Para manter o combustível circulando, elas reorganizam embarques, transferem petróleo entre regiões e reescrevem cronogramas quase todos os dias. Mas mesmo assim, o sistema permanece frágil. Um navio atrasado em um único porto pode causar impactos em todo o país. O combustível fica escasso em um lugar e depois em outro. Os custos de transporte aumentam à medida que o suprimento diminui. Fábricas pagam mais só para manter operações. Esses custos mais altos não ficam dentro das fábricas por muito tempo. Os preços começam a subir, a inflação vai se infiltrando lentamente e a economia começa a desacelerar. Ela não entra em colapso, mas perde impulso. A confiança enfraquece, a eficiência diminui e as metas de crescimento silenciosamente se tornam inalcançáveis. Essa é basicamente a situação da China neste momento. Então, Pequim recorreu a medidas emergenciais. Reservas estratégicas são liberadas para manter as principais fábricas funcionando, e por um momento parece que a pressão diminui. Mas cada barril retirado do estoque só está ganhando tempo. Funcionando, petróleo cru incompatível desacelera até as maiores refinarias, e um estoque rotativo só encobre rachaduras mais profundas. A diplomacia também não oferece muita ajuda. Pequim pode protestar e negociar, mas palavras não movem. Navios-tanque, controle de rotas marítimas, portos e seguros estão em outro lugar. A interrupção no Irã e na Venezuela deixa isso dolorosamente claro. Agora, o erro da China é óbvio. Apostar em fornecedores instáveis não a tornou mais segura, a deixou mais exposta. Segurança energética não se trata de acordos ousados ou petróleo barato, trata-se de confiabilidade. No fim das contas, a realidade é que o antigo manual de Pequim chegou ao fim. O único caminho que resta e que realmente funciona é aquele que ela percorreu há 2 décadas. Evitar, pagar mais, espalhar o risco e, finalmente, comprar de países que não precisam de uma revolução ou de um grupo de porta-aviões dos Estados Unidos da América para manter o petróleo fluindo. Um dos problemas de fazer vídeos como estes, onde mostramos muitos ataques de drones, mesmo que nenhum humano ou soldado russo esteja se machucando no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Mostrar ataques de drones ou até mesmo imagens da linha de frente não é algo amigável para os anunciantes, e é por isso que os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso e é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas.
Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site, assim não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos mostrando. Nós não financiamos o site por meio de anúncios, nós financiamos com o seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura e você quer assistir aos nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que está na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.